Olá pessoal, eu sou Euriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Videocast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 5ª temporada e é uma grande satisfação ter chegado até aqui. Já foram mais de 40 episódios e muito aprendizado. E neste momento eu convido você a seguir e também a curtir os nossos posts nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, o nosso canal lá no Spotify, no YouTube, para você se manter atualizado. Todas as segundas-feiras, um novo episódio do podcast Comitê de Clientes e ele está hospedado lá no Portal Customer. E hoje nós temos mais de 15 colunistas com publicações todos os dias para você se manter atualizado ainda mais sobre a maturidade e a experiência do cliente no nosso mercado brasileiro. E nesta temporada nós temos 2 patrocinadores. O primeiro patrocinador especial da temporada é a NICE, líder do mercado de soluções de experiência do cliente, integrando desde o digital até a omnicanalidade, proporcionando jornadas fluidas, coerentes e personalizadas para a sua empresa. E o nosso... NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E o nosso segundo patrocinador do dia é a DNK, com soluções de telecomunicações, URA e atendimento digital para você encantar os seus consumidores e também ajudar o seu call center a trazer mais voz para eles dentro de sua companhia. E convido você a assistir o nosso vídeo introdutório para saber um pouco mais sobre o nosso propósito do Portal Customer e já voltamos com a nossa convidada especial. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Voltando aqui, pessoal, hoje nós estamos com a Dani, uma profissional incrível. E primeiramente agradeço, Dani, por você estar aqui conosco, dedicando o seu tempo nessa tarde. Muito obrigada por estar aqui. E para que todos te conheçam, conta um pouco da sua história. Quem é a Dani? Primeiro, eu que agradeço, é um prazer enorme, gostei muito de conhecer a sua história, acho que é uma história feminina, de superação, de garra, de empreendimento, parabéns. Bom, meu nome é Daniela Benoit, eu não nasci Benoit, eu nasci Daniela Bueno, sou filha de mãe solteira, aos 7 anos de idade eu descobri que eu podia vender coisas. Então, eu queria ter um chocolate de Páscoa e eu não conseguia pagar aquele chocolate que era de 1 quilo, enfim, a minha família era uma família simples. Eu ia no bazar, comprava uma rifa de R$1 na época, e fazia as contas, quanto custava 2 ovos de Páscoa. E colocava o preço em cada rifa, saía na porta de cada um dos meus vizinhos, da minha família, ficava na cabeleireira o dia inteiro, e vendia aquela rifa, comprava o ovo de Páscoa, e ficava um para mim, e outro ia para a pessoa que ganhava. Então foi assim que começou a minha vida de empreendedora, vendendo ovo de Páscoa. Depois tive várias outras coisas, vendi Stanley, enfim. Quando eu estava lá pela 6ª série, eu descobri que eu gostava de fazer slogans. Aí eu falava assim, mas será que eu posso, né? E aí eu perguntei para a professora, ela falou assim, por que você não faz publicidade? Isso na 6ª série. E desde então eu já sabia que eu queria ser publicitária. Eu acho que eu tive a possibilidade de me entender como pessoa e quais eram os meus desejos desde muito pequena. Isso se refletiu para a minha vida adulta. Hoje eu sou uma empreendedora que trabalho num coletivo de mulheres que são mulheres mais maduras na profissão, que já passaram por cargos de alta gestão, como diretoras, vice-presidentes, donas de agência, e nós vendemos influência, porque dentro dessa carreira é muito importante desenvolver o network. Também sou a CIO da Alma, que é uma empresa de conteúdo. Hoje a gente trabalha com várias influenciadoras de negócio e também influenciadores pet, a gente trabalha dentro de um propósito de também trazer esse DNA feminino, onde nós trabalhamos, a maioria das mulheres são plus size, e a gente se orgulha disso, porque a gente consegue ver a beleza além do estereótipo da mulher perfeita, da mulher magra. A gente se acha linda dentro da Alma, e a gente procura passar isso como um lema para todas as pessoas que nos acompanham. Que linda trajetória, que linda
Que lindo propósito de vida e de carreira e dedicação. Parabéns, Dani. De fato, nós mulheres precisamos ajudar outras mulheres a transformar as suas vidas, né? E falando um pouco de negócios, né? Hoje você está muito inserida, tanto nos 2 pilares que você está trabalhando, como que você coordena a estratégia de negócio ou o termo Business Experience? O que para você é esse conteúdo? Eu acho que o Business Experience ele passou por uma transição, né? Ele primeiro era focado no consumidor. Depois a gente entendeu que uma empresa que não traz valor, ela não serve para o consumidor. Porque hoje os consumidores estão super alertas e eles querem trabalhar com marcas ou consumir marcas que estejam preocupadas com todos os temas de ESG. E aí eu gostaria de explicar o que é ESG, acho que todo mundo sabe o que é, mas vale Sim, sempre lembrar. Que é o meio ambiente, a questão social e a governança. Governança. O que é governança? É quando você tem uma pessoa de fora que olha com um olhar que não é um olhar emocional, que olha para o negócio e entende o que é preciso ser feito, independente da vontade pessoal dos proprietários. Então, isso é muito importante nos dias de hoje, além das questões de meio ambiente, que ficam muito claras e expostas todos os dias nos telejornais. Então, para mim, o que é Business Experience? É você fornecer um serviço que seja adequado para o consumidor, que vem em transição, ele muda a cada geração, e essa geração ela é muito ligada a questões ambientais, ela é muito ligada a questões sociais, e também ter controle de fora da organização, para que essa organização possa ter lucro. Isso é um ponto bem importante, eu não posso de não fazer esse gancho, né? Hoje eu sou conselheira administrativa de algumas empresas e as mulheres no conselho hoje no Brasil representam menos de 6%. Sim. É uma baixa representatividade. Os conselhos são prioritariamente masculinos, com mais de 60 anos, e as mulheres começaram a entrar nesse circuito há pouco tempo. Sim. E uma das principais características para você conseguir entrar num conselho é a capacidade de conexão, do network. Ela acha que tem que fazer, e numa sociedade patriarcal, né, ela tem um lugar onde ela tem que receber ordem, né, que ela tem que obedecer uma questão social que já está pré-disposta desde muito tempo atrás, né, a gente está quebrando esses círculos com essa nova, né, essas bolhas com essas novas gerações, mas ainda é muito difícil as mulheres conseguirem entrar em conselhos. Hoje, por coincidência, eu também estou estudando para ser conselheira, e eu fui convidada para o meu primeiro conselho. E esse grupo que eu estudo hoje, ele é uma ação social da KPMG, do IBGC, do WCM, e eles ensinam mulheres negras que têm uma carreira proeminente, que já passaram por cargos de liderança, para que elas possam trazer diversidade aos conselhos. Mas a gente vê que é uma terceira camada. Você está falando aí de 6% de mulheres, mas eu conheço a Rachel Maia e mais umas 3 que fazem parte de conselho. Então, o recorte do recorte. É o recorte do recorte, exatamente. Ainda é muito incipiente, ainda é um mercado muito novo para desbravar. Tem dificuldades de entrada, eu sei que tem dificuldades. Já escutei muitas coisas que não gostaria de ter escutado e nem por isso a gente vai deixar de batalhar para estar e levar outras mulheres aos conselhos, porque a gente tem essa capacidade de liderar, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e quebrar esses tabus é muito importante dentro da nossa sociedade hoje. Levar esta voz é fundamental. A gente já saiu totalmente do roteiro, mas enfim, é um assunto que a gente ama muito, e esse grupo de mulheres que você coordena, fala um pouquinho mais sobre ele. Humanas, ele tem uma missão de levar o network e transformar isso em capital humano mesmo. Porque a mulher, de novo, eu vou voltar, eu gosto de bater sempre na mesma tecla. Ela sempre faz as coisas por amor, por cuidado, né? Nós somos cuidadoras. E eu falei, eu construí a minha carreira, todo o network, eu gastei muito dinheiro, eu tive que estudar, eu tive que fazer várias viagens, eu tive que aprender outras línguas. Hoje eu falo meio mal, mas falo 4 línguas, falo 2 bem. Então, eu só consegui fazer esse network porque eu investi em mim mesma. Eu não vou mais dar o que é mais precioso para mim, que são os meus contatos. Então, eu trouxe outras mulheres que são igualmente bem conectadas, que são inteligentíssimas e têm características completamente diferentes para esse coletivo. E o meu sonho, né, aonde eu quero chegar, é trazer outras mulheres de outras disciplinas. Hoje são todas publicitárias e eu tenho uma advogada. Mas eu quero trazer uma CFO, eu quero trazer uma chefe, eu quero trazer uma psicóloga. Eu quero que todas as pessoas que precisem de influência ou precisem de expertise, procurem as manas. Porque as manas é um coletivo de experiência.
Estamos falando de um podcast de experiência. Exatamente. Muito conectado com o nosso propósito. Exatamente. E assim, e quando eu conto essa história para os clientes, eles sentem que a gente vai colocar esse olhar feminino, né? Porque eu já ouvi isso numa palestra, que eu deveria, para poder me encaixar nos conselhos, eu tinha que ouvir o futebol. Eu tinha que saber conversar com o futebol, senão eu não conseguiria fazer network dentro dos conselhos. Porque esse é o assunto de segunda-feira. Não é isso que eu quero levar. Eu quero levar a minha perspectiva. Eu quero levar por que a Daniela vendia rifa aos 6 anos de idade. Por que as pessoas agem de uma forma ou de outra de acordo com a minha experiência de vida. É para isso que eu estou sendo paga. Porque eu estou numa mesa com 10 homens que têm uma perspectiva parecida, que cresceram na mesma escola ou no mesmo círculo, fizeram o mesmo clube, têm os mesmos carros, vão aos mesmos restaurantes. E o que eles sabem da vida da mulher preta que representa 38% da população? Como é que eles podem falar por ela, ou como é que eles podem fazer produtos para ela, ou desenvolver serviços? Como é que eles podem tomar decisões num lugar que não cabe a eles? Puxando o gancho para o marketing, para a experiência do cliente, que é conhecer o seu consumidor final. Sim. Então, e para você conhecer o seu consumidor final, você precisa entender o meio em que ele vive, você precisa entender os seus valores, você precisa entender suas dores, sua necessidade, para você sim construir um produto ou um serviço que vai conectar com a experiência e com o que aquele consumidor tem como expectativa. E a marca que conseguir não só atingir essa expectativa, mas colocar aquela cerejinha no bolo. E aí, quando eu falo cerejinha do bolo, é de verdade. Não é só um marketing bonito da porta para fora. A empresa precisa fazer isso de verdade, da porta para dentro. E a estratégia precisa ser de verdade, o produto precisa ser genuíno, porque hoje as pessoas sabem, de fato, quando um produto, serviço ou uma empresa, ela é de verdade com o seu propósito. Está aí a valorização do ESG cada vez mais. As pessoas escolhem as marcas hoje. E aquela marca que não estiver alinhada com o seu propósito, ela não vai ter uma expansão de mercado muito grande. Ela vai ficar limitada. Então é importante as marcas olharem quem são os seus consumidores, suas consumidoras. O que ele espera, o que ele não espera. Quem são, de fato, essas pessoas? O que elas querem com o seu produto ou serviço? Falando um pouco sobre isso, eu achei bem oportuno. Ontem eu assisti uma palestra com o Simon Cook, que é o CEO do Festival de Cannes. E ele falava muito que hoje está no centro de qualquer estratégia, aí eu caio um pouco para propaganda, mas eu acho que tem muito a ver com o negócio em si. É você ouvir o seu consumidor o tempo inteiro. Você tem que... não é que o seu business não é orientado. É óbvio que o seu business ele tem que trazer uma proposta de valor. Senão, os consumidores não se conectam. Mas você tem que estar o tempo inteiro ouvindo o que eles querem. E ele falava muito de empatia. Fundamental. Principalmente depois de um mundo pandêmico. E ele trouxe muitos cases de sucesso onde eles tinham no centro de todas as tomadas de negócio, a escuta, a ação rápida. Então, você ouve que tem alguma coisa acontecendo sobre o padrão de consumo, você corrige rápido e você se coloca numa posição de empatia. A gente teve vários exemplos, e eu não vou citar marcas aqui, obviamente, mas a gente teve há pouco tempo o exemplo de uma marca de sapato que fez uma coleção sobre ancestralidade, trazia uma estampa africana com uma mulher loira do olho azul. E isso teve uma repercussão enorme em toda a internet e eles não se pronunciaram. No mundo onde a gente realmente se preocupa com a experiência do consumidor, ele deveria ter corrigido essa rota rapidamente, poderia ter feito, primeiro pedir desculpas, que é o mínimo, mas poderia ter criado um manifesto, poderia ter criado como as pessoas que realmente têm essa ancestralidade africana usariam isso, poderia ter feito um marketing de guerrilha ali para mudar a percepção e trazer o consumidor para perto e entender, falar assim, desculpa, eu errei, eu entendo. E como é que você quer mudar isso comigo? É dar voz ao consumidor, porque é isso que essa geração espera. Exato. E esse ponto de dar voz para o consumidor, hoje o consumidor fala com as marcas. E ele fala com as marcas nas redes sociais, ele fala com as marcas, com a marca no seu contact center, no seu atendimento, na própria loja. Ele fala a todo momento. E ele fala instantaneamente, quando algo o agrada e quando algo não o agrada. E o posicionamento de marca, ele está muito ligado à experiência do cliente. Como que a identidade que a sua marca quer cativar e colocar um elo ali no coração desse cliente? Será que essa estratégia colocou quantos elos positivos e quantos elos negativos nos corações do cliente? Esse consumidor que teve ali o coração com um ponto negativo, ele vai voltar a comprar da sua marca? Então, são indagações muito profundas que as marcas precisam fazer. E até uma questão de respeito com os consumidores, com as consumidoras hoje. É um ponto muito importante que você trouxe, e esse é um exemplo, mas nós tivemos N outros durante a pandemia, e marcas que até fecharam por um pronunciamento incorreto ou indevido de alguns executivos nas redes sociais. Sim.
Eu acho que tem uma outra questão também que eu acho que é fundamental. A gente viu ao longo dos anos, né, nós que somos mais seniors de idade, digo. Mais experientes. A gente viu ao longo dos anos marcas sólidas fechando, como, por exemplo, a Xerox, né? Porque Xerox era sinônimo de fotocópia. E hoje, qualquer impressora faz fotocópia, enfim. Eu entendo que as marcas elas precisam criar conceitos que sejam amplos e não um produto. Porque o produto, ele pode morrer. Enquanto você tem um conceito de entrega de valor, você ressignifica. Então, vou dar aqui um exemplo e vou falar a marca, tá? Gatorade. Gatorade era um isotônico. E ele deixou de ser um isotônico e ele virou fonte de energia. Quando ele vira fonte de energia, ele pode virar uma barrinha, ele pode virar um tênis, ele pode virar uma pilha, porque qualquer coisa pode ser uma fonte de energia. Qualquer coisa pode ser uma fonte de energia. Então, eu acho que, assim, para os novos empreendedores, é importante entender qual é a missão do negócio dele, o que ele quer entregar. Se hoje esse pequeno empresário ou esse grande empresário, ele estiver criando um produto, pode ser só um pão de queijo, vende pão de queijo, mas o que ele quer fazer com esse pão de queijo? Ele quer trazer uma alimentação afetiva ou uma nutrição afetiva. Quando ele fala em nutrição afetiva, ele pode aumentar o guarda-chuva dele e ele pode vender o que for. Entende? A gente tem que sair um pouco da caixa e pensar que todos os produtos estão se digitalizando, que as próximas profissões, elas nem existem, as próximas 80 profissões não existem. Vão ser operadores de drone, operador de robô. Todo mundo me pergunta, né, você tem medo da digitalização? Eu falo, não, porque o robô ou uma inteligência artificial, ela é binária, ou é sim ou é não. Precisa de um ser humano para nutrir essa inteligência, porque senão ele vai tomar uma série de decisões erradas. Então, eu acho que, assim, resumindo, né, que eu passei por vários assuntos aqui. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter escuta, a gente precisa ter uma missão do negócio e precisa pensar se esse negócio, da forma que ele está, ele vai perdurar. Um ponto que você colocou muito importante, que é a perpetuidade das companhias. Como você visualiza as tendências para a experiência do consumidor? Como que as marcas precisam fazer para trazer a paixão do consumidor daqui para frente? Sim. Eu acho que, de novo, eu vou sempre voltar ao ESG, porque eu sou a garota do ESG. Mostrar respeito. Eu li há pouco tempo uma pesquisa que dizia que 70% da população não se identificava com aquela marca, porque achava que aquela marca não era para ela. Então, primeiro é criar essa conexão. É mostrar, e isso vem um pouco da miopia do próprio marketing, tá? Eu trabalho com marketing há muitos anos e eu percebo que as empresas, elas têm um público-alvo que elas acham que é o público-alvo delas, e não necessariamente é quem realmente as consome. Então, primeiro, eles precisam ter uma visão, as empresas precisam ter uma visão clara de com quem eles querem falar. Eles precisam mostrar dentro da organização, para que isso reflita fora, como é a inclusão, como são os processos de produção, se eles cuidam do meio ambiente, e precisa trazer para fora esse propósito e dividir com todo o ecossistema o que essa empresa representa. Então, eu vou trazer aqui um caso de uma empresa que eu admiro pessoalmente, que é a Avon. A Avon, ela se preocupa em cuidar tanto dos produtos, eles têm uma linha de produtos que é muito eficiente, ela tem um custo que é acessível, eles cuidam das revendedoras, porque eu não sei se você lembra desse case de denúncia de violência doméstica, ela é uma marca inclusiva, que é para todos, como eles dizem. Então, isso torna uma marca sustentável a longo prazo. Quando vê que não é o famoso termo que se usa hoje, que é washing, né? Que eles realmente se preocupam com quem está dentro, quem trabalha para eles, com o produto, com a linha de produção. Eu acho que, para mim, essa é a tendência. Essa é uma tendência importante. E concordo, né? A parte do ESG hoje, ele vem ganhando muita força dentro das empresas. As empresas estão se conscientizando que ela precisa olhar para os 3 pilares e genuinamente para os pilares, né? O pilar de governança, o pilar de sustentação do meio ambiente, um pilar social interno e externo da empresa, porque a empresa ela não funciona sozinha, ela tem um ecossistema em torno dela, tem as famílias das pessoas que trabalham para ela, tem a família dos fornecedores e dos parceiros que trabalham para ela, então é toda uma comunidade que está em volta daquela empresa. E mesmo uma PME, uma profissional pequena, ela tem ali a família, ela tem um mini ecossistema em torno dela, tem a comunidade que ela vende. Então tudo isso faz muita diferença quando a gente olha dentro desses mercados. E eu te convido a contar um desafio de carreira, algo que marcou a sua trajetória, algo que ficou ali cativado no coração da Dani. Olha, não tem a ver com ESG, mas foi uma coisa que foi muito importante para mim, muito emblemática. Eu trabalhei numa empresa multinacional
onde eu fui responsável por abrir mercados, né? Negócios em outros países. E para que isso acontecesse, eu tive que fazer uma imersão cultural. Eu tinha que viajar muito, o tempo inteiro, e eu não podia levar minha lógica brasileira para fora. Eu precisava começar, é como se você começasse do zero, você tivesse que entender quais são as questões sociais, principalmente, de como as pessoas fazem negócio, como elas querem ser, como elas te recebem, como elas querem ser respeitadas, porque respeito em cada país significa uma coisa, apesar do respeito ser universal, né? Existem países mais conservadores, outros mais modernos e etc. E aí eu tive o privilégio de abrir uma agência, né, uma microagência na Colômbia, uma no México, comecei a abrir no Peru e vi muito mercado americano para latinos. E isso, eu acho que foi meu maior aprendizado de vida, assim, é entender o ser humano. Eu sou uma pessoa que viajo muito sozinha, porque eu gosto de ficar olhando como as pessoas se comportam. Então, acho que esse foi meu grande aprendizado. Bacana. Parabéns pela sua trajetória de carreira, por desbravar mercados, né? Por ser uma mulher empreendedora e corajosa também. A gente precisa ter muita coragem para empreender no Brasil. Não é um mercado fácil e nem amigável para os empreendedores aqui no nosso país. E eu te convido às considerações finais, uma dica, uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo e também como que as pessoas encontram a Dani hoje. Sim. Bom, hoje a Dani está no LinkedIn, Daniela Benoit no LinkedIn, no Instagram, Dani_Benoit. Eu acho que se você pretende empreender, de novo, você precisa, não dá só para pensar no lucro. Você tem que pensar como que você vai reverter isso para a sociedade. Se você está poluindo para fazer isso, o mundo, ele está pedindo ajuda. Então, você tem que pensar como é que você vai fazer com que a cadeia produtiva não seja canibal, né? Que ela não acabe com todo o ecossistema. E segundo, que empreender é um ato de coragem. É um ato de coragem. Você precisa estudar, é muito importante estudar. Mesmo as pessoas que não têm uma educação formal, pedir conselho, pedir mentoria. Tem muitos programas de mentoria hoje. Tem muitas mentorias hoje para grupos minorizados. Então, programas como Sebrae ou mesmo Mulheres do Brasil, que eu participo, você provavelmente deve... imaginei que participasse. E pedir conselhos. Eu sou uma pessoa que peço conselho a todo momento. Eu acho que todo mundo precisa de um mentor. Eu tenho uma mentora. Você provavelmente deve ter a sua. E mentoro várias pessoas. Exatamente. Então, não dá pra gente ter orgulho nessa hora. A gente precisa entender todo o mercado que você quer atingir. Como essas pessoas consomem. Qual é o poder de consumo. O ciclo de vida do produto. E, principalmente, respeitar os seus consumidores. Eu acho que é isso. Perfeito. Dani, muito obrigada pelo seu tempo, por sua trajetória de vida. Parabéns mais uma vez e trazer aqui um conteúdo tão rico e tão corajoso que é empreender no Brasil e ajudar outras mulheres, outras pessoas. E por trás dessas mulheres existem outras famílias a ajudar a transformar aí o nosso Brasil. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme te conhecer e imagino que você seja inspiração para muitas outras pessoas. Muito obrigada. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Convido você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no nosso canal, no Spotify. Também, todas as segundas-feiras, temos um novo episódio do podcast Comitê de Clientes. E também agradeço aos nossos 15 colunistas que produzem conteúdos todos os dias para você se manter informado e atualizado sobre a experiência do cliente no nosso país. Eu sou Euriale Voidelli, especialista em comportamento e experiência do cliente, e este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.